Espero que a primeira parte de revelação tenha mexido com vocês, feito vocês pararem para analisar alguma coisa e ver que precisamos alinhar nossa vida com essa revelação aí. Porque o que nós precisamos é uma palavra rema, uma palavra revelada. E agora nós vamos dar continuidade à segunda parte, para que a gente possa completar num vídeo curto também, mas que a gente possa tirar diversas conclusões. Até mais. Mas enfim, então temos a palavra de Deus em nossas mãos, mas conseguimos, como diz ali, ela é apta para discernir, entender, não entender no entendimento mental, mas de revelar, entender por revelação os pensamentos e as intenções do coração? Não. Veja bem, isso às vezes é difícil de entender. Eu costumo fazer o seguinte: todos nós sabemos da tecnologia que existe hoje. E nós sabemos que, por exemplo, aqui nesse momento, nessa sala que eu estou, certo? Está passando aqui um monte de ondas, não é? Ondas médias, ondas curtas, frequência modulada, sinal de internet, mil e uma coisas aqui, certo? Agora, você está vendo? Você consegue pegar essas ondas? Não. Por quê? Elas existem, mas a minha mão não consegue pegar isso. E nem os meus olhos conseguem enxergar isso. Eu posso saber, estudando, que elas existem, que elas estão passando aqui. Mas é porque eu consegui vê-las? Não. Porque eu aprendi que elas existem, que elas estão passando aqui. Então, o que eu preciso? Por exemplo, eu tenho uma televisão, certo? Mas para que eu possa ver um filme, uma novela, uma propaganda, ou qualquer coisa que passe na televisão, se eu não tiver um receptor que capte essas ondas e transforme em imagem e som para mim, percebe? Só com o uso apropriado desse receptor, a imagem e o som são revelados a mim. Então, eu quero pegar e fazer essa analogia justamente conosco. Nós precisamos ter um receptor para contatar Deus. Eu não me contato com Ele, sabe? Eu não me relaciono com Ele pelo meu corpo físico. Não, meu corpo físico não consegue. A minha alma pode até entender que ele existe e que eu devo me contactar, tudo racionalmente, mas isso não faz eu usufruir de Deus, sabe? Eu posso até ser enganado achando que eu estou, porque eu entendi isso pelo meu raciocínio e que eu tenho um relacionamento com Deus. Não, tá? Nós vimos que Deus é Espírito. Importa que nós o adoremos, ou seja, o nosso relacionamento precisa ser no Espírito. Está aqui, tá escrito. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Meditar na palavra. A meditação é algo que a gente tem que fazer no Espírito. Quando nós meditamos na palavra no Espírito, não na nossa alma, na nossa mente, mas usando a faculdade da consciência do Espírito, o Espírito entra em contato. É como o meu receptor, que é o Espírito, eu consigo receber e me comunicar com o Espírito de Deus. E aí eu vou sendo conscientizado das coisas. Ou seja, vai sendo revelada, sem que eu use o entendimento da mente, eu começo a enxergar aquilo. Não com esses olhos, mas com os olhos espirituais. Os olhos da fé. Então, você vê, a fé ela pode ser também entendida de forma na mente. Fé, o que é? É crer. Mas crer na alma, tá? Eu creio, quer ver? Tá lá. Eu creio que essa caixinha aqui, ó, ela é azul. Porque eu estou vendo pela alma, tá? Eu estou vendo pelo meu corpo, pela alma, estou entendendo que isso aqui é uma caixinha, para guardar alguma coisa, ela tem a cor azul, mas o meu espírito está tocando nisso ou não?
Então você vê a importância. A palavra de Deus só é viva e eficaz se ela fazer a divisão da alma e do espírito. Aí ela se torna viva e eficaz para nós. Porque então nós estamos desfrutando desse Espírito, estamos desfrutando do próprio Deus. A intenção de Deus é desfrutar. Quando Ele colocou o homem diante da árvore do conhecimento do mal e da árvore da vida, que Ele colocou diante da árvore da vida, era para o quê? Comer aquela coisa. Quando você come, você está desfrutando de tudo que aquela fruta tem. Então, quando você está desfrutando ali da árvore da vida, você está recebendo, está se relacionando à vida de Deus, a vida eterna dentro de você. E agora você começa a desfrutar dela. Assim como a fruta vai te transmitir vida através de proteínas, vitaminas, o que ela tiver ali de elementos, você começa a desfrutar e aquilo vai te transformando, mexendo com o teu corpo todo, trazendo vida, saúde. E assim também a palavra, que é alimento espiritual. Então nós recebemos, ela vai transformando de glória em glória a sua imagem. Amém? Porque Ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. E como nós fazemos isso? Nós nascemos e agora vamos nos alimentando dessa árvore da vida, tá? Alimentando, e vamos recebendo cada vez mais. Da natureza dele vai se manifestando dentro de nós. Isso é maravilhoso, isso é esplendoroso. Tá? Isso não só precisamos ter um conhecimento mental disso, mas uma revelação e vivenciarmos dia a dia, experimentarmos, desfrutarmos disso, que é o que vai nos transformando de glória em glória. Amém? Também tem muito importante a gente entender esse receptor, esse mediador entre Deus e o homem, é Cristo. É o Espírito dentro de nós. Não há outro mediador. A palavra em si, ela escrita, ela não é um mediador entre Deus e o homem. Mas a palavra revelada, ela é Espírito e vida. Não é? A palavra revelada, ela é Espírito e vida. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender se a gente quiser ter uma vida cristã saudável. Tá? Não com entendimentos humanos. Você, às vezes, praticamente não tem nada, só tem um novo nascimento, mas não tem crescimento. Imagina uma criança que é humana, bebezinho. Ela tem a vida humana que nem eu tenho. Mas, querido, eu estou desfrutando muito mais da vida humana do que um bebezinho que não sabe falar, não sabe entender nada. Por quê? Porque ele não cresceu. Então imagina o que é o crescimento espiritual. E o que você faz para uma criança crescer? Apenas alimenta ela. Então ela comendo o alimento que serve para o ser humano, vai fazer com que ela cresça saudável. Uma vida saudável. E isso vai desenvolver várias coisas nela. Assim somos nós também. Se nós nos alimentarmos do alimento espiritual, nossa vida espiritual vai crescendo. E com esse crescimento nós vamos deslumbrar coisas excepcionais que a mente não consegue nem explicar. Isso é esse relacionamento que nós temos que ter com Cristo. É isso que eu estou falando para a gente sair daqui incentivados. Se nós não temos isso, ou dependendo de quanto tempo, buscarmos mais isso. É meditar, não é estudar. Tá? É meditar na palavra de Deus, buscar isso, deixar Deus tocar o seu espírito e o seu espírito tocar o Espírito de Deus. Aí vai haver uma troca que vai nos permeando com a natureza dele. Isso é a coisa mais linda e maravilhosa que temos, até de tal maneira que nós vamos nos tornando um só em Cristo Jesus. Amém? Então precisamos de um receptor para contactar Deus. É importante saber, não dá para contactar, ter comunhão, desfrutar de Deus se não for através do Espírito. O Espírito é esse nosso receptor
que nem o receptor na televisão, que capta as ondas e transforma aquilo em realidade. Então, o espírito, nosso espírito regenerado, tá, comunica com o Espírito de Deus, e ali ele vai recebendo mais e mais de Deus. Não tem outra forma. Não é pela mente, não é pelo entendimento de conhecimento do que está escrito. Isso nem salva. Tá? Nós vemos Nicodemos, um doutor na lei, conhecia tudo, sabe? Se for ver o conhecimento que ele tinha, e perto do nosso, o que faz uma teologia, no mínimo seria igual, se não for muito mais. Ele é como se fosse um doutorado, né? Fizesse um doutorado. Não é só formado em teologia, ele tem um doutorado em teologia. Mas Jesus falou assim, não importa te nascer de novo. Olha só, ele não tinha nem salvação. Não pode nascer de novo. Não adianta você ser um doutor na palavra se você não tem ela viva. A palavra é viva e eficaz. Ela tem que sair assim dentro de nós. Escrita é a palavra logos. Ela revelada é a palavra rema. A palavra rema é outra coisa. É o entendimento espiritual que você recebe. É o entendimento no espírito, não na mente, mas no espírito. Você na consciência, na faculdade do espírito chamado consciência, que você é conscientizado disso. Não é porque você leu e entendeu. Você leu e aquilo foi revelado a você, como você não tinha condições de entender com a mente. Amém? Vamos seguir. A hora passa, né? Como passa? 22 minutos. Para entendermos a palavra rema, revelada, precisamos de receber revelação através do nosso espírito. Há a necessidade de exercitarmos o nosso espírito. Eu acho que está ficando bem nítido isso para nós. Precisamos andar por fé e não por vista. É isso que a palavra de Deus diz. É por fé, não pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. Mas não é o crer, né? Falando assim, eu creio que Jesus me cura, eu creio que Jesus me abençoa, eu creio. Você é curado só porque você crê que Jesus cura? Talvez você está aí e tenha uma enfermidade. E daí? Você está curado só porque você crê que Jesus cura? Então você vê, isso é logos, não é rema. Quando é rema, você recebe a cura no mesmo instante. Então percebe que nós temos que buscar a palavra revelada. Amém? Tá? A fé é realmente muito importante. E a fé, inclusive, tem medida. A expressão homens de pouca fé está na palavra, mostrando que mesmo a fé, nós temos que ter crescimento de fé, crescer de fé em fé. Ou seja, como? Tendo revelação em cima de revelação, em cima de revelação. A revelação, ela tem camadas. Camadas. Aonde nós podemos chegar? Depende de nós. Tá? Então, precisamos ter os nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais. O corpo, a alma e o espírito estão em dimensões diferentes. Tá? Corpo é físico, alma é psicológico e o espírito, como diz, é espiritual. Tá? Deixa um comentário. Você entendeu? O que você entendeu? Tá? Ou pelo menos dá uma orientação para mim. Põe no comentário, eu entendi ou não entendi. Se você quiser explicar melhor o que você entendeu, vai ser bastante útil para o nosso canal, para a gente saber nos próximos assuntos o que precisa ainda continuar sendo tratado, o que precisa mais de revelação, e nós temos que buscar a revelação. Tá? O apóstolo Paulo, ele antes de pregar, numa das epístolas dele, diz assim que ele orou pedindo a Deus que lhe desse espírito de sabedoria e revelação. Porque sem isso é só conhecimento. Não traz vida, não traz vida. Traz só conhecimento. A revelação é o rema, é um conhecimento que transformado em vida, exteriorizado em vida dentro de nós. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém.